Fala, rapaziada! E aí, o Felipe vem para o Timão, o Corinthians precisa de um zagueiro. Como é que tá essa história? Esquentou, esfriou, a prioridade é do Timão. O Felipe deu prioridade ao Corinthians. O contrato dele termina no meio do ano com o Atlético de Madrid. Será que ele vai renovar o contrato? Será que ele não vai renovar o contrato? Mas ele já disse aos dirigentes do Corinthians que a prioridade para uma volta ao futebol brasileiro é do Corinthians. Não adianta o Atlético Mineiro insistir numa negociação, porque ele é corintiano, ele é apaixonado pelo Corinthians e ele gostaria de voltar para o Timão. Caberia muito bem no Corinthians o Felipe, hein? Eu conto todos os detalhes para vocês depois da vinheta. Muito bem! Tudo bem, pessoal? Faça a sua inscrição aqui no canal do Cereto, faça a sua inscrição. Se você ainda não fez, aperte o botão vermelho, aperte também o sininho para você receber todas as notificações do Cereto News e também o Acabou a Brincadeira. Hoje tem às 9h30 da noite a live, eu e o Ivan Andrade com o Acabou a Brincadeira no horário que você já consagrou. E logo, logo teremos um novo horário para você. Olha só, o contrato do zagueiro Felipe com o Atlético de Madrid termina em junho de 2022. A família dele já considerava, segundo informações até do Flávio Ortega, repórter da ESPN Brasil, a família dele já considerava uma possibilidade de retornar ao futebol brasileiro depois de 6 anos. Lembrando que o Felipe foi revelado no Bragantino, começou no União de Mogi das Cruzes, depois foi para o Bragantino, revelado pelo Bragantino, foi contratado pelo Corinthians, num primeiro momento não deu certo, ficou ali meio escanteado, até que ele foi aproveitado pelo técnico Tite, e aí foi super campeão no Corinthians, fez parte do grupo que ganhou a Libertadores da América, e também ele foi campeão brasileiro, principalmente como titular, foi campeão brasileiro em 2015. Fazia aquela dupla de zaga com o Gil. Fez a dupla de zaga com o Gil em 2015. Mas o Corinthians conversou com o Felipe quando soube, lá em novembro, de que existia a possibilidade dele retornar para o futebol brasileiro. Ouviu, através do próprio zagueiro, que a possibilidade de renovação de contrato era muito grande. Depois, ouviu que a família gostaria muito de retornar ao futebol brasileiro, então que haveria uma possibilidade. Lembrando que o empresário do Felipe é o Giuliano Bertolucci, o que sempre pode facilitar a negociação, tendo em vista que o Giuliano Bertolucci é sócio do Kia Jorabichian. Nesse momento, a tendência é a permanência do Felipe no clube espanhol, e ele tem contrato com o Atlético de Madrid até o meio do ano, até junho de 2022. Portanto, ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. Está perdendo espaço lá, não tem mais jogado como jogava antes, e com o Felipe, a ideia do Corinthians seria trabalhar da mesma maneira que fez com outros jogadores. É meio que perfil dessa direção do Corinthians, trazer de volta ao clube jogadores que já atuaram com a camisa do Corinthians, como foi o Wagner Love, o próprio Gil, né? O Wagner Love retornou em 2019, o próprio Gil, o Jô agora retornou recentemente, no ano passado, Renato Augusto, Paulinho, ou seja, a filosofia da direção do Corinthians, principalmente do Duílio, é não deixar jogadores que são identificados com o clube acertarem com outros clubes, ou pelo menos tentar contratá-los. O Felipe despertou o interesse no Atlético Mineiro. O Atlético tem interesse, o Atlético está negociando o Júnior Alonso, tem interesse na contratação do Felipe e o Corinthians não gostaria que isso acontecesse. Então, o Felipe deu ao Corinthians a prioridade nessa negociação. O Felipe disse ao Corinthians
que se ele voltar para o futebol brasileiro, ele será jogador do Corinthians. Garantiu. Inclusive, em maio, quando ele deu uma entrevista coletiva, quando foi convocado pela seleção brasileira, ele disse que é apaixonado pelo Corinthians, que a família é corintiana, que ele é mais um do bando de loucos, etc. e tal. E ele gostaria de estar jogando no Corinthians, até para ficar mais perto da seleção brasileira, porque ele quer disputar a Copa do Mundo. Mas para que isso seja possível, existe a necessidade do Felipe ficar livre no mercado, porque essa agora é a maneira, é o modelo de negócio que o Corinthians faz. O Corinthians, primeiro, espera o jogador ficar livre no mercado, para depois tentar a contratação do jogador. O Corinthians não quer investir em direitos econômicos do jogador. O Corinthians topa sim investir na questão salarial dos jogadores. Pelo Corinthians, o Felipe atuou entre 2012 e 2016. Então o zagueiro disputou 116 jogos com a camisa corintiana, marcou 8 gols e, como eu disse, fez parte dos elencos que conquistaram 5 títulos. Estava no elenco da Libertadores de 2012, mas não jogou, né? Não foi campeão, porque o da Libertadores era Chicão e Leandro Castan na zaga, e depois no Mundial era Chicão e Paulo André, né? Estava também no elenco do Mundial, na Recopa Sul-Americana de 2013, no Paulista de 2013, mas foi aí sim, assumiu como titular absoluto no Brasileiro de 2015, quando foi comandado pelo Tite e fazia dupla de zaga com o Gil. Na Libertadores de 2016, foi eliminado, mas também era titular da equipe, foi eliminado para o Guarani do Paraguai. E aí depois foi negociado para o futebol do Porto, primeiro para o futebol do Porto, e depois foi negociado para o Atlético de Madrid. Então, o Felipe já avisou, se vier para o Brasil, ele vai dar prioridade ao Timão. Quem sabe no meio do ano, quando terminar o contrato, se ele não renovar o contrato, o Corinthians possa ter o Felipe de volta, zagueiro de 32 anos, para o lugar do João Vitor, que pode ser negociado também para o Benfica, para o futebol português. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, eu leio todos os comentários, por exemplo, os meus amigos que participam, o Wagner Alfaro, boa tarde Cereto, ou bom dia, ou boa noite. O Corinthians vai ser campeão da Copinha em cima das Pepas. Está se referindo ao Palmeiras, né? Na manhã do dia 25 de janeiro. E à noite vamos ganhar da Ferrinha, da Ferroviária de Araraquara. Abraço, Cereto, abraço todos aí. Pois é, o Corinthians estreia no Campeonato Paulista no dia 25 contra a Ferroviária, uma terça-feira. O João, jornalista, Cereto, manda esse abraço de 2022 para nós aqui na Bahia, sempre ligado. O João tá sempre comigo. Obrigado, João, lá da Bahia. O Alex Baú, o Barru, boa tarde, Cereto. O Corinthians vai chegar na final da Taça São Paulo pela manhã e ser campeão. À noite vamos comemorar na nossa casa contra a Ferroviária. Abraço e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Alex. O Danilo Monteiro, o Paulistão vai ser um teste de fogo para o estagiário que, para mim, não está pronto para dirigir um clube grande como o Corinthians. E olha que estou sendo bonzinho. E o próximo comentário, o Ney Bonfim Júnior, que está sempre com a gente também. Salve, Ceretinho, monstro sagrado. Tem que poupar e colocar a molecada no Paulistão, até no gol. Vai, Corinthians! E se não for, a Fiel empurra. Muito obrigado, Ney. Muito obrigado a vocês que participaram pelos comentários. Faça a inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like, aperte o botão vermelho, aperte também o sininho para receber todas as notificações. E deixe o seu like, rapaziada. 2.000 likes para começarmos os trabalhos? Pode ser? 2.000 likes para começarmos os trabalhos aqui nessa quinta-feira. E agora você sabe, hoje tem às 9h30 da noite, acabou a brincadeira. Carlos Cereto, me segue lá nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto também do Twitter. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.